Olá, esse é o relatório do experimento de trocador de calor a placa e casque-tubo. Será apresentado por mim, Fernanda Boareto, e pelo meu colega Luiz Antônio Stoltz. A introdução. Então, o processo de troca térmica, ele ocorre entre dois fluidos que estão em diferentes temperaturas, separados por uma parede sólida. O equipamento utilizado para fazer essa troca é o trocador de calor. Tipicamente, eles são classificados de acordo com o arranjo do escoamento e o tipo de construção. Também pode ser classificado como contato indireto, onde os fluidos eles vão permanecer separados por uma parede e o calor ele vai ser transferido continuamente através dessa parede. E também transferência direta, que é onde os fluidos vão se misturar. Eles podem ser utilizados em usinas elétricas, usinas de processamento químico, condicionadores de ar e geradores de calor. Também podem ser usados em geladeiras e ar-condicionados. Eles podem também ser classificados de acordo com o tipo de construção. Os principais são os tubulares, que são os de casco e tubo, e também tem os de placas. Agora eu vou estar falando um pouquinho mais de cada um deles. Os de casco e tubo, eles são construídos com tubos e uma carcaça. Um dos fluidos ele vai passar por dentro dos tubos e o outro vai passar pelo espaço entre a carcaça e o tubo. É o tipo de trocador mais usado devido à construção resistente, à flexibilidade de projeto e de adaptação às condições de processo. Essas condições seriam condensação, vaporização, troca de calor sem mudança de fase, posicionamento na horizontal e na vertical, ampla faixa de operação e ampla faixa de variação da perda de carga permitida. Outro trocador, que seria o de placa, ele geralmente é constituído por uma placa plana, lisa ou com alguma forma de ondulação. Ele não suporta pressão muito alta e consiste de superfícies de troca térmica obtida pela junção da camada alternada de lâminas conjugadas de alta uniformidade feita de alumínio entre a placa plana, que também é de alumínio, de forma a fazer uma passagem definida de fluxo. Algumas vantagens obtidas com esse tipo de trocador são a compactabilidade e a leveza. Então, conforme observado aí na tabela 1, temos os dados de temperatura de entrada e saída do líquido quente e frio para o trocador de calor de placas. Então, com a aplicação das equações, nós estimamos o calor trocado pelo fluido frio e quente, e para fins práticos a vazão foi convertida em vazão máxima, assim como a taxa de transferência de calor foi calculada em kJ por segundo. A eficiência é a razão entre a diferença da temperatura quente de saída e frio de entrada pela temperatura do quente de entrada e frio de entrada. Com os valores obtidos experimentalmente, foi possível então determinar essa eficiência em cada fluxo para o trocador de calor em placas nas configurações com corrente e contracorrente. Então, nessa tabela aí ilustrada estão os valores encontrados do trocador do calor trocado e a sua eficiência para a configuração com corrente. Então, nessa tabela estão os valores de calor trocado e a eficiência para a configuração contracorrente. Então, foi possível observar, quando comparadas as duas tabelas, que uma maior eficiência foi obtida nas vazões de 2,5 e 3 litros por minuto de fluido quente e frio, respectivamente, para ambas as configurações. Além disso, também é possível observar que, para a configuração contracorrente, os valores de eficiência foram superiores para esse trocador de calor, o que já era esperado, segundo alguns autores, e evidenciado nas aulas da disciplina. Então, em seguida, calculou-se a média logarítmica da temperatura. E por último, com o dado da área de contato entre os fluidos, ou seja, a área de todas as placas do trocador de calor, que nesse caso é 0,1638 metros quadrados, foi possível determinar o coeficiente global de troca de calor. Com base na equação 8, então, determinou-se o coeficiente global de transferência de calor, sabendo-se que o inverso do coeficiente global é proporcional ao inverso da soma dos coeficientes de convecção do fluido quente e frio, desprezando-se a condutividade pela parede. Assim, obtivemos os valores do coeficiente global de transferência de calor.
Então, a variação desse coeficiente global de transferência de calor para uma mesma vazão cresce com o aumento dessa vazão e decresce com a sua diminuição. Então, ou seja, quanto maior a vazão do fluido frio ou quente, ocasiona uma maior turbulência, fazendo com que aumente a transferência de calor entre os fluidos. Isso é coerente, porque o aumento da velocidade implica uma maior transferência de calor por convecção. Agora, para o trocador de calor de casco e tubo, conforme observado na tabela 4, temos os dados de temperatura de entrada e saída do líquido quente e frio, com os valores de calor trocado pelo fluido frio e quente. Da mesma forma que para o trocador de calor de placas, para fins práticos, a vazão foi convertida para a vazão mássica, assim como a taxa de transferência de calor foi calculada em kJ por segundo. Com os valores obtidos experimentalmente, foi possível determinar a eficiência em cada fluxo, conforme ilustrado aí na tabela, para o trocador de casco e tubos nas configurações com corrente e contracorrente. Então, a partir desses valores, é possível observar que na configuração contracorrente foram obtidos maiores valores de eficiência, com exceção nas vazões de 2,5 e 4 litros por minuto para o fluido quente e frio respectivamente, que obteve uma maior eficiência em vazões paralelas. Em seguida, calculou-se a média logarítmica da temperatura. E por último, com o dado da área de contato entre os fluidos, ou seja, a área do trocador de calor, que nesse caso é 0,3677 m², foi possível determinar o coeficiente global de troca de calor. Da mesma forma que para o trocador de calor em placas, a variação no coeficiente global de transferência de calor para uma mesma vazão cresce com o aumento dessa vazão e decresce com a sua diminuição, ou seja, quanto maior a vazão do fluido frio ou quente, ocasiona uma maior turbulência, fazendo com que aumente a transferência de calor entre os fluidos. E isso é coerente, porque o aumento da velocidade implica uma melhor transferência de calor por convecção. Observa-se uma disparidade entre o previsto pela literatura e o obtido experimentalmente, pois há uma grande discrepância entre o calor cedido pelo fluido quente e absorvido pelo fluido frio, pois, como se trata de um trocador de calor, onde o fluido frio e quente são o mesmo, o calor perdido pelo fluido quente deveria ser absorvido pelo fluido frio, e portanto ambos deveriam sofrer uma variação de temperatura proporcional, assim como a quantidade de calor recebido ou cedido, o que não ocorre em todos os casos. Existem diversas possibilidades que justificam essas possíveis disparidades. Uma delas é a consideração do calor específico da água como sendo constante para a faixa trabalhada. Ressalta-se também que sempre existe a possibilidade de erros experimentais de medição. A maior eficiência do trocador de calor de placas em relação ao trocador de calor de tubos concêntricos pode ser justificada principalmente pela área interna superficial. Então, como conclusão, o experimento empregado forneceu uma maneira de calcular os fluxos de calor em trocadores de calor em placas e casco e tubos. Contudo, por ser um procedimento experimental, envolve incertezas que podem influenciar nos resultados das grandezas estudadas. Entre as principais fontes de erros estão aquelas relacionadas à imprecisão durante a realização do procedimento experimental, tanto no que se refere aos equipamentos utilizados ou na leitura incorreta do observador. Esperava-se que os valores de calor cedido e calor recebido fossem iguais, no entanto, raramente se observa isso, o que pode ser explicado devido a erros experimentais na medição das vazões ou devido à perca de calor para o ambiente. Entretanto, foi possível observar que o aumento das vazões promove uma maior troca de calor entre os fluidos quentes e frios, e isso pode ser justificado devido a uma maior turbulência entre os mesmos. Então, o primeiro problema proposto era para indicar dois exemplos de fluidos utilizados na refrigeração industrial e apontar suas características, vantagens e desvantagens. Então, o primeiro que eu vou falar seria o CO2, que ele é um fluido natural com uma alta capacidade térmica volumétrica de refrigeração, sendo possível a utilização de compressores e componentes reduzidos. Por ser um gás encontrado na atmosfera, ele não afeta a camada de ozônio tão efetivamente, e também ele possui um potencial de aquecimento praticamente nulo. Porém, como principal desvantagem seria a alta pressão de trabalho. Assim, seria necessário uma maior segurança no sistema e nos componentes, principalmente utilizando válvulas de segurança. E o outro fluido utilizado seria o R449A, que ele é um fluido refrigerante que combina um excelente desempenho de arrefecimento com uma eficiência energética e propriedades ambientais melhoradas. Esse
fluido ele é destinado ao uso em aplicação de expansão direta, comercial e industrial de baixa e média temperatura. Também é adequado para novas instalações e para uma substituição simples dos sistemas já existentes. Como características, nós temos uma gama bem alta de aplicação, sistemas comerciais, industriais. Ele também não é tóxico e não é inflamável. E também ele é utilizado na refrigeração de expansão direta de baixa e média temperatura. O outro problema proposto era que a falta de manutenção pode causar sérios efeitos nos trocadores e era para citar os efeitos e como eles poderiam ser evitados. Então, essa falta de manutenção, ela pode elevar os custos de energia e prejudicar o funcionamento. Então, manter esses trocadores limpos é uma prática que estimula a conservação. A eficiência desse equipamento, por exemplo, ela é potencializada, evitando assim que qualquer entrave prejudique as atividades industriais e gerem prejuízos financeiros. Então, são necessárias algumas revisões periódicas, como a limpeza, em caso onde há baixa eficiência por incrustação, sendo ela responsável pela dificuldade da troca térmica entre os fluidos. O tipo de limpeza, podendo ser química e mecânica, ela é determinada a partir do tipo de incrustação encontrada nesse equipamento e também o material construtivo do trocador de calor. A retubagem do trocador ela é recomendada em caso de extremo vazamento e deformação de feixe tubular. Ela tem por objetivo aumentar a eficiência e a vida útil do equipamento através da fabricação de um novo feixe. E em caso de vazamentos externos, corrosão, trincas, é recomendado que se faça a substituição do casco. Para finalizar, aqui nós temos as referências. Muito obrigada pela atenção.